filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhes pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhes: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Você pode tomar o seu assento, glorificando Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que você olhasse para essa pessoa bonita que está do seu lado. Procura uma pessoa bonita que está do seu lado e fala: Deus tem restauração para você nessa noite. Não, fala com fé, para ele acreditar com voz de profeta. Deus tem restauração para você nessa noite. Amém. Glórias a Jesus. Antes de eu iniciar a ministração, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você fizesse um pedido de oração comigo nessa noite. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Deus, renova-me, Senhor. Faça disso uma oração. Já não quero ser igual. Nós não queremos ser iguais. Nos renova nessa noite, Jesus. Espírito Santo. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia, Deus. Glorificado e exaltado é teu nome, Jesus. Amados irmãos, o texto ao qual nós fizemos menção nessa hora vai relatar a restauração do ministério de Pedro, a restauração do ministério de um dos mais famosos discípulos de Jesus, um homem que viveu altos e baixos durante o seu ministério. E eu queria discorrer com você, durante este tempo que nós estaremos ministrando, algumas passagens importantes que relatam a vida e o ministério de Pedro. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o chamado de Pedro. Todos nós conhecemos o chamado de Pedro. A Bíblia vai dizer que ele era um pescador profissional, vivia da função de pesca. E certa feita ele estava pescando, querendo trazer o alimento para a sua casa. Quem está comigo diz amém? Amém. Estava pescando a noite inteira. E a Bíblia diz que durante toda aquela noite, aquele pescador nada apanhou. Durante uma noite inteira de entrega, ele não conseguiu trazer nenhum resultado. E coisa frustrante é para aquele que trabalha por conta própria e não conseguir trazer resultado. Para quem trabalha em série, tem nem tanto, porque você sabe que no final do mês tem ali o seu salário. Mas quem trabalha por conta sabe que necessita da sua produção,
que necessita do resultado do seu trabalho para trazer o resultado para casa, para trazer o pão de cada dia para casa. E a vida de Pedro era através dessa produção. A vida de Pedro era pescar durante a noite, era pescar durante o dia, porque ele era casado, ele tinha uma esposa para cuidar, ele tinha uma sogra para cuidar. Então tinha pessoas que estavam debaixo do seu ministério profissional. E a Bíblia vai dizer que Pedro ele passa a noite inteira em nada consegue pescar. Aí ele vai retornar frustrado para a beira da praia. E quem ele vai encontrar? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré está iniciando o seu ministério. Jesus acabou de ser batizado por João Batista. Jesus acabou de sair do monte, quando diz lá em Mateus 4, sendo tentado pelo diabo, e vai começar o seu ministério. Jesus está começando a juntar os seus discípulos. Aí Jesus vai para a beira da praia e vai começar a pregar. Quando chega Pedro com o seu barco, aí Jesus chega e pede para Pedro o barco emprestado. Pedro, me empresta o seu barco. Eu preciso subir, eu preciso pregar, o povo precisa me escutar. Aí Pedro empresta o seu barco. E depois de escutar o sermão de Jesus, depois de emprestar o barco para Jesus Cristo pregar, a Bíblia vai dizer que mesmo frustrado, Jesus fala para Pedro: Pedro, volta ao mar alto e lança a tua rede de novo. Sabe o que eu acho interessante? É que tem pessoas que pegam a passagem de Pedro dizendo que Pedro estava lavando as redes porque ele estava desistindo. Porque Pedro desistiu do seu ministério de pescaria. Quando eu não encontro isso na Bíblia. Pense comigo. O que é que você faz com um prato que você vai reutilizar? Você lava ou você joga fora? Você lava ou joga fora? E um prato de plástico que você não quer mais utilizar, você lava ou joga fora? Se eu vou reutilizar a ferramenta, pastor Ciseus, da enxada, você não quiser usar mais, o senhor vai lavar? Se o senhor for usar de novo, o senhor vai lavar. Pedro está lavando as redes. Não é porque Pedro desistiu, é porque Pedro sabe que se não deu certo hoje, amanhã vai dar. É porque Pedro sabe que se hoje não der certo, o Senhor vai nos ajudar e amanhã vai dar certo. Aleluia. Não é desistência. É você saber o momento que não está bom. Esse momento não está bom, mas amanhã pode dar. Sabe por que eu tenho certeza que Pedro não tinha desistido? Porque Jesus não tem compromisso com quem desiste. Jesus não tem compromisso com quem olha para trás. Jesus tem compromisso com um crente fiel, que está doendo, mas ele está lá. Que não deu nada certo hoje, mas ele está lá. Senhor, hoje não deu certo, mas amanhã não vai dar. Senhor, hoje eu não consegui permanecer fiel, mas amanhã eu vou permanecer. Senhor, eu caí hoje, mas amanhã eu vou conseguir ficar de pé. Já pensou se nós desistíssemos na primeira queda? Já pensou se você parasse por tudo que deu errado? Toda vez que deu errado? Na primeira bronca que você tomasse do seu chefe? Na primeira venda que você não realizou? No primeiro emprego que você parou? Pedro não desistiu, apenas estava lavando as suas redes. Aí ele vai para o mar alto, obedece: Senhor, eu nada pesquei, mas sobre a tua palavra eu vou lá. Aí Pedro vai obedecer a voz de Deus. Coisa linda é obedecer a voz de Deus. Coisa linda é obedecer a voz de Deus. Pedro, mesmo não crendo, mesmo tendo suas frustrações, seus traumas, ele retorna ao mar alto, lança as redes sobre uma promessa. E quando ele traz as redes de volta, está cheio de peixe. Sabe o que eu acho incrível? É que quando Pedro retorna, a primeira coisa não é agradecer pela providência. A primeira coisa que Pedro faz não é agradecer pelos peixes. Qual que é a primeira coisa que ele faz? É se ajoelhar diante de Jesus: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Senhor, eu reconheço que o Senhor é santo, eu sou pecador. Quando Deus realiza um milagre em nós, a primeira coisa que devemos fazer é reconhecer quem Ele é e quem nós somos. Foi ministrado isso essa semana.
é reconhecer quem Ele é, quem nós somos. Aí Jesus chama Pedro para uma conversa. Pedro, até hoje você foi pescador de peixe. A partir de agora você tem um novo ministério. Qual é? Pescador de águas. Pescador de homens. Pedro, você vai deixar tudo isso aí. Não, mas agora tem bastante peixe, tem bastante dinheiro. Pedro, não é dinheiro que vai satisfazer a tua alma. O que vai satisfazer a tua alma é pescar almas, é pescar vida, é atrás de pecador. E o que nós precisamos fazer é entender que dinheiro nenhum vale se não for para evangelizar, se não for para agregar no reino. Nada é mais importante. Tem uma frase muito conhecida aí, eu não sei quem é o autor, mas diz assim: tem gente que é tão pobre que ela só tem dinheiro. É meio assim. Tem gente que não sabe o valor das coisas, não sabe o valor da amizade. Na época do Covid, muitas pessoas esqueceram do valor do abraço, o valor de estar perto, o valor da comunhão, o valor de estar aqui reunido no meio da igreja. Aí qualquer frio desse já não vem mais para a igreja. Não é verdade? Se esquece. Tem um rapaz que era dono de um dos bancos mais famosos. Eu não vou lembrar agora se era do Itaú, do Bradesco. Se eu não estiver enganado, era do Bradesco. O dono, o diretor, o mais alto de todos, ele morre por Covid. E no dia seguinte a filha dele faz uma postagem: meu pai ajudou tanto dinheiro, lutou tanto por dinheiro, que ele morreu pedindo uma coisa que era de graça: o ar, o oxigênio. E nós não damos valor para isso. Vamos prosseguir. Aí Jesus chama Pedro para ser um pescador de homens. Pedro larga tudo. Pedro acabou de estudar o seu primeiro sermão, acabou de viver o seu primeiro milagre e já larga tudo para seguir Jesus Cristo. Aí Pedro vai viver algumas coisas sobrenaturais, como andar sobre as águas. Jesus vê Pedro no meio da tempestade. Pedro olha Jesus e fala: Senhor, se é o Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Só que imagina comigo uma cena. Não é uma lagoa simples. Não está numa beira de uma piscina. Eles estão num barco no meio de uma tempestade, por volta das 3 às 4 da madrugada. Tem um homem andando por sobre as águas, falou: sai daí, e vem no meio das águas. Só que Pedro conhece a voz de Jesus Cristo, desce do barco com fé e começa a andar em direção a Jesus Cristo no meio da tempestade. Vou repetir isso porque você não entendeu. Pedro começa a andar em direção a Jesus Cristo em meio à tempestade. Sabe o que eu entendo? É que às vezes nós andamos andamos por cima das águas, mas no meio de tempestade. Ou seja, Pedro está vivendo um milagre. Mas viver o milagre não isenta ele de viver a tempestade. Você viver milagre não te isenta de viver tempestade. Vou repetir: você viver milagre não te isenta de viver tempestade. Só que o que te mantém por cima das águas? O que é que mantinha Pedro sobre as águas? O foco. Qual era o foco? Jesus. Aleluia. Quando ele tira o foco de Cristo, quando ele começa a olhar para a tempestade, o que faz? Começa a naufragar, começa a afundar. Aí ele vai dizer: Senhor, salva-me. Aí Jesus estende a mão e fala: por que você não tem fé, Pedro? Homem de pouca fé. Aí Jesus traz ele para cima de novo, retorna com ele para o barco. Pedro é um homem que está vivendo maravilhas, muitos milagres, está vivendo tudo o que Jesus está fazendo. Ele é um dos mais próximos. Grande Deus, aleluia! Aí Jesus Cristo ele vai prosseguir com Pedro, com os seus discípulos. Jesus já escolheu os seus 12 discípulos. E um certo dia Jesus Cristo ele vai começar a usar um pouco dos seus sermões mais duros. Ele vai falar sobre o inferno. Para quem não sabe, às vezes as pessoas falam: não, Jesus é amor. Jesus é amor. O homem que mais pregou sobre o inferno foi Jesus Cristo. O homem que mais se pregou sobre o inferno foi Jesus. Aí Jesus agora começa a dar sermão duro. Tanto
engraçado que o povo escuta, não foi lá para ver o milagre da multiplicação do pão, da água em vinho. Só que aí Jesus não vai dar o milagre, Jesus vai dar a palavra que confronta, a palavra que faz a gente transformar. O povo começa a escutar essas palavras duras de Jesus e começa a sair fora, começa a ir embora. Aí Jesus olha para os discípulos: vocês também não vão, não? Aí Pedro, cheio da autoridade: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? E querido, o evangelho hoje que está sendo ministrado dá até medo de escutar. Essa geração hoje de TikTok, geração que prega aí no TikTok, irmãos, não tem nada a ver com o evangelho. As seitas que estão se levantando hoje para enganar o povo de Deus, e se a gente não estiver atento, as pessoas caem. Ontem a gente estava falando sobre isso no carro. Pessoas que vêm falando uma verdade, e colocam uma mentira no meio e voltam a falar a verdade. E aquele que não conhece a palavra cai. Por quê? Porque é uma geração que não consegue ler Bíblia. É uma geração que prefere escutar uma pregação. É uma geração que não consegue estudar a palavra, mas consegue ver 1 hora de TikTok. Aí pega as pregações de TikTok e usa como uma autoajuda. Sendo que as redes sociais, elas são úteis? São úteis. Ela é importante, mas não substitui a palavra. Salmo 1 diz: medita nessa lei de dia e de noite. Bem-aventurado é aquele que medita nessa palavra. Qual é a importância que você está dando para a palavra de Deus? Qual é a importância que você está dando para o evangelho? Para de viver um evangelho falso. Para de viver um evangelho de mentira. Sabe qual é o verdadeiro evangelho? O evangelho que te confronta, não que te conforta. O verdadeiro evangelho é aquele que te livra do inferno, que trata os seus pecados, os meus pecados. Aleluia. É aquele que olha para mim e fala: você é pecador, você precisa de Cristo. Que coloca ele no papel de pó, no papel de barro, de servo. Aleluia. Meu Deus! Nós precisamos do verdadeiro evangelho de Cristo. Para quando escutarmos essas palavras, essa palavra que nos confronta, a gente não fazer igual o povo que foi embora, porque só estava esperando um milagre, só estava esperando a multiplicação de pães. Quando escutarmos o verdadeiro evangelho, nós falamos: Senhor, me transforma, Senhor, porque não tem para onde eu ir, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Jesus Cristo vive grandes e grandes milagres, grandes e grandes momentos com seus discípulos. Aí, quando Jesus está perto do Calvário, quando está perto de ser morto, ele vai viver alguns momentos importantes com os seus discípulos. O primeiro é que Jesus ele lava os pés dos seus discípulos. Aí Pedro disse: tu não vai lavar o meu pé. Tu não vai lavar o meu pé. Eu preciso lavar o seu, Jesus. Não. Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Ah, Senhor, então se o Senhor não me lava só o pé, não me lava inteiro. Calma, Pedro. Não seja 880. Você já está limpo. Pelo quê? Pela palavra. Você só precisa lavar os pés. Mas Jesus Cristo vai viver, chama eles para o momento da ceia. Chama um momento íntimo. A alma de Jesus Cristo ali já não está mais a mesma. Jesus já não está mais com um semblante maravilhoso. Jesus, ele chama os seus íntimos para o momento da ceia e fala: eu prezei tanto em ter esse momento com vocês. Eu queria tanto ter esse momento íntimo. Meu Deus! Aí Jesus ensina o povo a orar. E todos nós conhecemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Diga: venha a nós, seja feita a
assim na terra. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. É o poder e a glória para sempre. Amém. A alma de Jesus Cristo já não é mais a mesma. Jesus sabe que daqui a pouco eu tenho Getsemane. Aí, pense comigo, esse momento de comunhão, Jesus fala: ó, tem um de vocês aqui que vai me trair. Aí Pedro, cheio de si, fala: Senhor, eu vou contigo até o fim. Ó, conta comigo. Eu vou contigo, seja para a prisão, ou seja até mesmo para a morte. Eu vou. Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Sabe o que isso me ensina? É que nós não conhecemos o dia de amanhã. Diga ao forte: eu sou. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que andar em 2. Porque se um caiu, o outro levanta. Nenhum de nós é tão forte que precisa, que consiga andar sozinho. Nenhum de nós é tão santo que não precisa pedir perdão. Nenhum de nós é tão santo que não precisa de uma oração. Nenhum de nós é tão santo que não possa confessar pecados. Sabe quando nós recebemos o perdão? Quando confessamos os nossos pecados. Aleluia, Jesus. Se você não se arrepender, se você não confessar o seu pecado, você não alcança a misericórdia. Aleluia, Deus. Aí, vamos para mim. Não. Toda a honra a ti, Jesus. Vamos passar agora. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus vai lá para o Getsemane, chama 3 dos seus mais íntimos para orar: Pedro, Tiago e João. Diga comigo: Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. De novo: Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Pedro era o meio, porque ele é um dos mais íntimos de nós. Aí Jesus chama ele para orar: ora comigo, intercede comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Aí Jesus deixa os 3 no canto e vai orar sozinho. Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Aí Jesus volta. Pedro está fazendo o quê? Dormindo. Acorda, Pedro. Acorda. Você não falou que ia comigo até o fim? Meu Deus! Até a morte? Você não consegue orar comigo 1 hora? Jesus. Ah não, Jesus, pode deixar. Agora vai. Agora vai. Aí volta Jesus para orar. Assim: Senhor, passa de mim esse cálice. Meu Deus! É algo importante esse cálice, mas isso é tema para uma próxima pregação. Aí quando Jesus volta, Pedro está fazendo o quê? Dormindo. Pedro. De novo, Pedro. Só que, irmãos, a Bíblia diz que os olhos de Pedro estavam pesados. Porque ele não está vindo de uma noite de sono. Ele não está vindo da palavra. Pedro já tem uma caminhada com Cristo, vivendo altos e baixos, subindo um monte, descendo um monte, indo atrás de enfermo, pregando a palavra. Aí pela 3ª vez acontece a mesma coisa. Aí chega um soldado, Judas trai, e a única pessoa que vai tentar fazer alguma coisa é Pedro. Mesmo que for errado, ele tenta fazer uma coisa: proteger a Jesus. Só que ele se esqueceu que Jesus havia já mencionado que aquilo ia acontecer. Aí Pedro tira a sua espada e acerta a orelha de Malco. Jesus orienta de novo: Pedro, guarda a tua espada. Aquele que vive da espada morrerá da espada. Se eu precisasse que você me defendesse, se eu quisesse orar no Pai, o Pai mandava 72 mil anjos aqui e acabava com tudo. Não preciso da sua ajuda. Só me obedece. Aí eu lembro que aquilo que Jesus diz:
Obedecer é bem melhor do que sacrificar. Obedecer a voz de Deus é bem melhor do que sacrificar. Não é da maneira que eu acho que deve ser feito. É da maneira que Ele mandou que aconteça. É da maneira que Ele me orientou. Aí Jesus Pedro é levado ali perante Herodes, perante Pilatos. E a Bíblia vai dizer que Pedro está seguindo Jesus de longe. Está observando tudo que está acontecendo. Os outros discípulos, foi embora. Só que Pedro está lá. Cheio de coragem. Cheio de coragem. Só que aí quando chega o momento em que Jesus está me apanhando, chega uma pessoa para Pedro, fala: eu te conheço, tu é um deles. Jesus está lá apanhando. Ele olha para Jesus apanhando, fala: se eu falar que eu sou um dos discípulos desse cara, eu vou apanhar igual. Não, sou eu não. Aí ele vai para outro lugar. Ei, você se veste como um deles. As suas vestes é como a de um deles. Aí ele pela segunda vez: não sou eu. Tu fala como uma louca. Não sou eu. Aí ele vai para o terceiro canto se esconder. E nesse terceiro canto eu acho incrível que a Bíblia faz questão de mencionar que tem uma fogueira. E Pedro está ali diante daquela fogueira, se aquecendo. Aí uma mulher chega: você tem o sotaque deles. Você fala como um dos deles. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro já está irado, porque Pedro começa a maldizer. Você fala como uma louca. Eu nunca vi esse homem. Eu não o conheço. A Bíblia diz que imediatamente Pedro fita os olhos em Cristo, e Cristo fita os olhos em Pedro. E o arrependimento cai no mesmo momento do coração de Pedro. E o galo canta. Pedro vai embora, vai se esconder. E prosseguindo, acontece tudo aquilo que você já sabe. Jesus é levado ao sinédrio. Jesus é levado perante Pilatos. O povo escolhe Barrabás. Jesus Cristo é crucificado, morto. Pedro volta a largar por um momento tudo aquilo que ele viveu com Cristo e retorna à sua profissão de origem, a pescaria. Só que ele se esqueceu que Jesus disse que no terceiro dia ele iria restaurar o templo. E quando ele estava falando do templo, não era o templo de madeira, de bloco, era ele mesmo. Aí Jesus Cristo no domingo pela manhã ressuscita. Quando ele ressuscita, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo ele visita os discípulos e depois vai atrás de Pedro. Aí nós entramos no capítulo 21, como nós lemos, a partir do verso 12, 13. Jesus chega diante da praia. Quem está comigo diz amém? Amém. Jesus Cristo está diante da praia. Pedro está lá pescando. Aí Jesus Cristo grita de longe: amigo, vocês têm alguma coisa de comer? Pedro: não. Aí ele falou: lance a rede do lado direito. Aí ele lança a rede do lado direito. Acontece aquilo que aconteceu na primeira vez, traz peixe. Aí Tiago falou: eu acho que é Jesus. Eu acho que é o mestre. Quando ele escuta, eu acho que é o mestre, Pedro, na mesma hora, se lança ao mar e vai em direção até a terra. Quando ele chega lá, Jesus Cristo tinha pedido pão, certo? Quando Pedro chega na beira da praia, ele olha lá, tem uma fogueira. E tem peixe, e tem pão. Grande Deus, aleluia. Jesus tem pão e peixe para nós. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro reconhece Cristo, mas não fala nada.
começa a se alimentar, começa a comer do pão, começa a comer do peixe. Aí vai ter um momento particular com Pedro. Aí ele vai dizer: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Aí ele se entristece: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Só que tem duas coisas importantes nesse texto ao qual nós lemos. A primeira é que nós falando aqui no português não é tão profundo quanto o original. Por quê? Porque todos nós sabemos que a Bíblia ela não foi escrita em português, certo? A Bíblia foi escrita no Antigo Testamento no hebraico, no Novo Testamento ela foi escrita no grego e no aramaico. E para nós existe uma palavra que ela vale por vários. Por exemplo, que é o texto, a palavra que nós temos, amor. É uma só palavra que tem vários sentidos. Como assim? Eu tenho amor pelo pastor Ciseilson. Eu amo a vida do pastor. Eu te amo, pastor. Meu amigo. Só que eu tenho um amor também pela minha filha, que também é amor. Mas não é o mesmo amor que eu tenho pela vida do pastor Ciseilson. Eu tenho amor pela minha mãe, que também é amor, mas não é o mesmo amor que eu tenho pela minha filha, nem pelo pastor Ciseilson. E eu tenho amor pela minha esposa, que já é diferente também, que não é o mesmo amor que eu tenho pela vida do pastor Ciseilson, que é meu amigo. Não é o mesmo amor que eu tenho com a minha filha. Não é o mesmo amor que eu tenho pela minha mãe. É o amor que eu tenho por ela. E diferente do português, o grego, ele tem diversas diferenças para amor. E eu quero citar três. A primeira é o filéus, que é o amor de amigo. Meu amor com o pastor Ciseilson. O amor filéus. Diga comigo, filéus. O amor de amigo. Aí tem o segundo, que é o eros. O amor eros. Diga comigo, eros. É o amor entre casal. O amor com desejo de afeto, com desejo sexual. É esse amor eros que eu tenho pela minha esposa. Eu não tenho amor eros pelo pastor Ciseilson. Eu tenho filéus. Eu tenho amor eros pela minha esposa. Certo? Vamos lá. Aí tem o amor ágape. Que amor é esse? O amor de Deus. Aleluia! Por que o amor de Deus ele é ágape? Porque Deus ama sem precisar que você faça nada, então. Porque Deus ama apesar das suas dificuldades, apesar dos seus erros, apesar das suas quedas, apesar dos seus tropeços, apesar de você ser falho. Jesus, ele te ama, independente das coisas que você fez. Mas eu pequei, mas ele te ama. Mas eu errei, mas ele te ama. Mas eu matei, mas ele te ama. Não tem nada que você faça que consiga diminuir o amor de Deus pela sua vida. Que amor é esse? O amor sacrificial. O amor de entregar o seu próprio filho na cruz do Calvário para salvar a sua. Aleluia! Esse é o amor de Cristo. O amor que olhou para nós, mesmo pecadores, falhos, e entrega o seu filho. E não é qualquer filho, é o Deus Santo, Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aquele Deus que entregou. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio filho por amor de mim, de você. Muito pelo contrário, os pecados que estavam em você, que estão em mim, os pecados que dos nossos antepassados, os pecados dos nossos filhos, os pecados dos nossos
em Jesus Cristo. Aleluia. Meu Deus. Todos os pecados caíram sobre Jesus. Por quê? Por amor. Esse é o amor de Jesus Cristo, o amor sacrificial, o amor de Deus, o curável. E nós precisamos entender é que quando Jesus Cristo chega para Pedro e vai falar: Pedro, você me ama. No original é assim, ó. Pedro, agapes. Ou seja, Pedro, você me ama como eu te amo, com o amor de Deus. Aí Pedro vai responder: Senhor, eu te amo. Só que esse amor que Pedro responde é o fileus, o amor de amigo. Vamos lá, na primeira vez: Pedro, você me ama como eu te amo, com o amor de Deus. Aí Pedro responde: Senhor, eu não consigo te amar com o amor de Deus, eu consigo te amar como amigo. Pela segunda vez, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, agape, você me ama com o amor de Deus. Aí pela segunda vez Pedro responde: Senhor, eu não consigo te amar com o amor de Deus, eu só consigo te amar como amigo. Aí pela terceira vez: Pedro, você me ama só como amigo. Por isso que Pedro se entristece. Aleluia. Aí Pedro escuta essa palavra e diz: Senhor, tu sabes de tudo. O Senhor sabe que eu só consigo te amar como meu amigo. Eu não consigo te amar como o Senhor me ama. Eu não vou falar de novo que eu vou contigo até o fim, Senhor. Eu não vou mais ficar te prometendo nada, porque eu não sei o meu dia de amanhã. Eu vou viver aqui, Jesus, no meu máximo. Aí Jesus olha para ele e diz: apacenta as minhas ovelhas. Segunda coisa muito importante é que, como eu falei para vocês, o que é que Pedro encontra quando ele retorna da água? Ele encontra uma fogueira, peixe e pão. Diga comigo: uma fogueira. Só que quando Pedro nega Jesus, também tem uma fogueira. Também tem pessoas à sua volta. Ou seja, Jesus Cristo, ele refaz o ambiente. Ele refaz o ambiente de queda de Pedro, aonde Pedro caiu, para restaurar a vida de Pedro, para restaurar o ministério de Pedro. Querido, eu não sei onde você caiu, eu não sei aonde foi a sua queda, mas o meu Deus diz que aonde você caiu, Deus vai trazer restauração. No seu lugar de queda, Jesus vai trazer você de volta. Jesus vai trazer para você de novo o ministério. Jesus refaz o ambiente. Tem ali a fogueira, tem ali as 3 vezes que Jesus pergunta. Só que o ministério de Pedro é restaurado. Meu Deus! Apacenta as minhas ovelhas. Eu quero dizer nessa noite que tem ministérios aqui que precisam ser restaurados. E Jesus vai restaurar o seu ministério. Não importa o que você fez, não importa a sua queda, o meu Deus, ele te ama e ele vai restaurar o seu ministério. Aí Pedro é cheio do Espírito Santo. Esse mesmo Pedro que nega é o Pedro que agora vai chegar diante de um coxo e vai falar: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E aquele que era coxo levanta e começa a andar. Esse mesmo Pedro que nega Jesus Cristo é aquele que faz uma ministração em Atos e 3.000 almas se convertem e o Espírito Santo desce. Esse mesmo Pedro que negou Jesus hoje é cheio do Espírito Santo. Esse mesmo Pedro que nega Jesus, esse mesmo Pedro que não consegue obedecer, é o Pedro que, segundo a história, quando está diante da morte, meu Deus, ele vai falar: eu
posso morrer igual o meu Senhor. Pedro ia ser crucificado igual Jesus Cristo. Só que ele olha, eu não posso ser comparado a ele. Eu não posso morrer igual o meu Senhor, igual o meu mestre. Inverta a cruz. E Pedro morre de cabeça para baixo. Digno. Andou como um homem digno. Apesar das suas quedas, ele se levantou. Apesar dos seus erros, ele reconhece que Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Ele entende que ele não consegue andar sozinho mais, que ele precisa reconhecer os seus pecados, que ele precisa de uma restauração. E você? Será que você consegue reconhecer que você precisa de restauração nessa noite? Será que você consegue reconhecer que você precisa da restauração de Cristo? Jesus tem um ministério nas suas mãos. Ele não te chamou para você ficar sentado no banco. Ele não te chamou para você ficar aí onde você está. Aqui é o lugar para a gente se reunir. Aqui é o quartel-general, onde nós recebemos ordem e saímos para o campo de batalha. Aqui é o hospital, onde você entra ferido e sai curado. E se sabe para que você é chamado? Você é ferido, é curado para curar. Sabe esse trauma que você tem? Jesus permitiu que esse trauma acontecesse. Para quê? Para que Jesus te mostrasse que Ele é cura. E através que Ele te curasse, você curasse outras pessoas. Sabe essa depressão que está tentando te pegar? É para que você entendesse que Jesus Cristo, Ele é o teu amigo, que Ele vai te dar as mãos, vai te fortalecer, vai te colocar de pé de novo. Para quê? Para que você possa testemunhar. Ele fez na minha vida, Ele fez na minha vida, Ele me transformou. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu sinto a graça de Jesus nessa hora. Eu sinto a graça de Jesus nessa hora. Jesus vai transformar. Jesus vai restaurar a crente aqui nessa hora. Jesus vai restaurar a crente aqui nessa hora. Tem ministério para você. Tem ministério para você. Tem pão, tem peixe, tem perdão. Começa a orar. Começa a dizer: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu preciso do seu perdão. Senhor, eu acredito no ministério. Senhor, restaura nessa noite, traz de volta ao primeiro amor. Senhor, em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu já quero dar uma ordem a toda potestade que bate em retirada, a toda obra de inferno, caia por terra agora, no nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer: vidas serão restauradas. Em nome de Jesus Cristo, eu quero fazer um louvor juntamente na igreja. E se em nome de Jesus Cristo você sentiu essa palavra, e você acha que você precisa de uma restauração, venha, pô. Lugar de crente restaurado é no altar. Lugar de restauração é no altar. Venha pra frente, os pastores irão orar por você. Ah, mas eu peguei, mas Jesus Cristo tem perdão. O que não fala de mim, não importa o que vão falar de você. O que importa é o que Jesus Cristo pensa ao seu respeito. É o que o céu pensa ao seu respeito. O importante não é que as pessoas vão olhar e falar. O importante é o teu livro escrito no nome, meu nome escrito no livro da vida. O mais importante é Jesus Cristo me restaurar. Mas eu caí, Jesus Cristo tem renovo, Jesus Cristo tem restauração. Vai orando aí, vai orando aí, vai orando aí, vai orando aí. Espírito Santo, pega. Em nome de Jesus.
por inteiro. Diga, faço tudo. Eu mergulho. Jesus Cristo tem restauração para você. Jesus Cristo tem perdão para sua alma. Para a você. Sinta aí a presença dele. Sinta a graça dele. Para a sua. Faço tudo. Eu mergulho caminhadamente. E se eu passar por não na tua fumaça de glória, longe, nós não sabemos viver. Nós sabemos viver longe de ti, Jesus. Em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, falar pela glória, a glória de Deus. Ele já pensou os santos dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, falar pela glória, a glória de Deus. Jesus Cristo tem restauração para você. Jesus Cristo tem restauração para você. Você pode até não acreditar no seu ministério, mas Jesus acredita no seu ministério. Você pode até não estar vendo saída, mas Jesus tem saída. Você pode até achar que Jesus Cristo não te ama, mas Ele te ama. Ele te quer de volta. Ele é o teu Pai. Ele é o teu amigo. Ele vai te restaurar, não é só na sua vida sentimental, não é só no seu trabalho. Jesus vai te restaurar por Deus. Jesus vai restaurar o seu ministério. Jesus vai restaurar a sua casa. Jesus vai restaurar o seu casamento. Ele não tem nada perdido para Jesus. Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível. Não tem nada impossível para o meu e para o seu Senhor. Em nome de Jesus, Jesus ele te restaura nessa hora. Jesus ele te traz de volta ao primeiro amor. Não tenha medo de se lançar de fato aos pés de Cristo. Não tenha medo de chorar mesmo diante de Jesus Cristo, porque Jesus ele contempla as suas lágrimas. Jesus contempla a sua dor. Amaia céu e declara esse. Jesus Cristo é teu Pai. Ele é teu Pai, Ele é teu amigo. Ele não se esqueceu das noites que passou orando. Ele não te esqueceu. Ele não esquece do seu sacrifício, daqueles momentos que você chorou, daqueles momentos que você orou, dizendo: Senhor, me ajuda, fortalece as minhas mãos. Ei, Jesus tem ministério, Jesus tem restauração do ministério. Todos os traumas da sua vida, Jesus Cristo ele conhece, Ele te conhece, Ele te pega pelas suas mãos, Ele te restaura nessa hora. Jesus Cristo não te abandona, não tem frustração. Jesus Cristo diz: não tem frustração. Eu sou o teu Pai, eu sou o teu amigo, eu sou o teu amigo.
Não me enterra os teus dons, Carol. Não me enterra os teus dons, Carol. Não me enterra. Jesus Cristo tem restauração no seu ministério nessa hora. Não sabe viver de onde estiver, clama pela glória de Deus. Vou perguntar pela última vez: tem mais alguém que quer se reconciliar com Jesus Cristo? Aplauda, Senhor, aí, Jesus. Aplauda aí, aplauda aí, aplauda aí. Jesus Cristo é bom. Jesus Cristo é bom. Jesus está fazendo. Jesus está restaurando. Tem mais alguém? Tem alguém aqui que nunca reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador? Essa é a hora. Levanta a mão e diz: ó, eu quero reconhecer esse Cristo aí que restaura, esse Cristo aí que liberta. Em nome de Jesus. Tem mais alguém? Não perca essa oportunidade. Você não sabe o que vai acontecer contigo lá fora. E se Jesus Cristo voltar para você hoje, a Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez e vir sobre ele juízo. Talvez você está perdendo uma oportunidade. Não perca, porque pode ser a última. Tem mais alguém? Pastor, ora aqui por... Eu quero já agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por esta palavra.